Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O vídeo de hoje é sobre interdição. Vamos à pergunta. O que quer dizer interdição judicial e qual o seu objetivo? A interdição judicial é o ato judicial no qual, mediante ampla defesa e contraditório, o juiz analisa o nível de compreensão de uma pessoa maior de 18 anos, portanto adulta, e decide se ela pode ou não praticar sozinha os atos da vida civil, ou seja, se ela precisará de apoio para isso. Portanto, é possível afirmar que o objetivo da interdição é proteger a pessoa com deficiência em seus interesses no que compete à gestão patrimonial, como também no que compete aos cuidados pessoais, a depender do caso concreto. No que compete à gestão patrimonial, o curador ele tem como objetivo garantir que a pessoa com deficiência interditada participe na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, uma vez que a sua deficiência, sem representação legal, representa um óbice a essa interação. Já no que compete aos cuidados pessoais, o curador ele tem como objetivo garantir o bem-estar da pessoa interditada, conferindo-lhe autonomia para realizar os exercícios de suas necessidades afetivas, sociais, educacionais e de saúde. Pelo fato da interdição retirar a capacidade da pessoa para a prática dos atos da vida civil, ela é compreendida como uma medida extrema. Daí dizer que a ação da interdição é uma ação complexa, que envolve estudo técnico com previsão de equipe multidisciplinar para avaliar se, de fato, é o caso de se declarar a interdição de uma determinada pessoa. A curatela pode ser compartilhada? Sim. A legislação brasileira admite que o exercício da curatela pelos curadores pode ser compartilhado. Isso está previsto no artigo 1775-A do Código Civil. Eu vou colocar aqui na tela para leitura. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, por exemplo, o pai e a mãe, em conjunto, eles podem ser nomeados como curadores do filho maior, na hipótese dele se enquadrar em algumas das situações previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º do Código Civil. Ou ainda, os irmãos em conjunto, eles também podem ser nomeados como curadores do pai ou da mãe, na hipótese do pai ou da mãe se enquadrar nessas situações previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º do Código Civil. Só lembrando que o artigo 4º do Código Civil, esses incisos 2, 3 e 4, estabelecem um rol de pessoas que estão sujeitas à interdição. Eu vou colocar aqui na tela para leitura esse artigo. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 2º. Os ébrios habituais, que são aqueles dependentes de bebida alcoólica, e os viciados em tóxico, que são aqueles dependentes de drogas em geral. Inciso 3º. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Inciso 4º. Os pródigos. Os pródigos são aquelas pessoas que gastam de forma descontrolada. Então, nesse contexto, é possível afirmar que a legislação brasileira prevê a possibilidade de interdição do drogado, do alcoólatra, da pessoa que tem Alzheimer, do esquizofrênico e por aí vai. Esse espectro aqui ele é amplo porque, no caso concreto, é possível interditar qualquer pessoa que tenha limitado o seu poder de cognição para os atos da vida civil. Isso porque o objetivo da interdição é garantir que a pessoa interditada participe na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, uma vez que a sua deficiência, sem representação legal, representa um óbice a essa interação, seja no campo patrimonial, seja no exercício de suas necessidades afetivas, sociais, educacionais e de saúde. E nesse contexto, o exercício da curatela pode ser compartilhado. O idoso pode ser interditado? Via de regra não, porque a velhice não é uma condição sine qua non para que a pessoa seja interditada. Se fosse assim, nós teríamos uma lei inconstitucional, uma vez que ela seria manifestamente discriminatória, o que é vedado pela Constituição Federal. Por outro lado, não se pode perder de vista que é comum algumas pessoas muito velhas apresentarem certa dificuldade de compreensão em razão da própria velhice. Nesse caso, uma vez apurado que o poder de compreensão dessa pessoa idosa está comprometido, inviabilizando, portanto, que essa pessoa idosa participe na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, aí sim estaremos diante de um caso de uma possível interdição, até mesmo de uma tomada de decisão apoiada, para que os interesses da pessoa idosa sejam salvaguardados em sua plenitude. Uma pessoa que se endivida muito pode ser interditada? O rol de pessoas que estão sujeitas à interdição está previsto lá no artigo 4º do Código Civil, especificamente nos incisos 2, 3 e 4.
Nesse contexto, o inciso 4 do artigo 4º do Código Civil estabelece que uma pessoa pródiga, que é aquela que gasta de forma descontrolada, pode ser declarada relativamente incapaz. Então, se for identificado no processo de interdição que essa pessoa que se endivida muito, e isso ocorre porque ela gasta de forma descontrolada, então é possível que ela seja interditada, porque nesse caso estamos diante de uma pessoa pródiga. Quais são as pessoas sujeitas à interdição? O rol de pessoas que estão sujeitas à interdição está prevista no artigo 4º do Código Civil, especificamente nos incisos 2, 3 e 4. Eu vou colocar aqui na tela para leitura. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 2º. Os ébrios habituais, que são aqueles dependentes de bebida alcoólica, e os viciados em tóxico, que são aqueles dependentes de drogas em geral. Inciso 3º. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Inciso 4º. Os pródigos. Os pródigos são as pessoas que gastam de forma descontrolada. Então, nesse contexto, é possível afirmar que a legislação brasileira prevê a possibilidade de interdição do drogado, do alcoólatra, da pessoa que tem Alzheimer, esquizofrenia e por aí vai. Esse espectro aqui ele é amplo porque, no caso concreto, é possível interditar qualquer pessoa que tenha limitado o seu poder de cognição para os atos da vida civil. Isso porque o objetivo da interdição é garantir que a pessoa interditada participe na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, uma vez que a sua deficiência, sem a representação legal, representa um óbice a essa interação, seja no campo patrimonial, seja no exercício de suas necessidades afetivas, sociais, educacionais e de saúde. Então, o Instituto da Interdição serve para proteger as pessoas maiores de idade que são declaradas relativamente incapazes.